Quais são os principais tipos de vendedores que existem para trabalhar numa empresa de comunicação visual? Você tem meta para bater, você precisa faturar, botar dinheiro no bolso. Quem é que vai acompanhar você nessa jornada? Que tipo de vendedor você pode ter, contratar, ou às vezes nem contratar, pegar alguém de fora da tua empresa, né, que não está necessariamente registrado na tua empresa, para te ajudar a bater essas metas, faturar o quanto você precisa para poder sobrar mais dinheiro no final do mês. Meu nome é Judá Donai, sou mentor, treinador, consultor do nosso segmento de comunicação visual. E nesse vídeo eu quero explicar para você exatamente como que funciona os 6 principais tipos de vendedores, mas eu separei um 7º tipo de vendedor ainda para te explicar, porque eu tenho certeza absoluta que se hoje você não está batendo suas metas de venda, não é só porque não tem cliente, às vezes é porque você não conhece outros tipos de vendedores que podem te ajudar de fato a bater meta aí na sua empresa. Show! Para poder começar a entender, né, da onde que vem essa experiência na parte de vendas, eu preciso falar um pouquinho da minha jornada como vendedor, da onde que veio isso. Primeiro, eu nasci dentro da comunicação visual, na empresa da minha família, chama Espaço Aberto Publicidade. Meu pai tem 37 ou 38 anos de mercado e isso coloca onde eu tenho 29, então antes de eu nascer, meu pai já vendia cartão de visita, já vendia plotagem de... Na verdade nem era plotagem na época, porque ele foi comprar a primeira plotter de recorte eletrônico, que era uma Holland CM24, depois de alguns anos. No começo, você ter uma ideia, eram feitas pinturas nos carros, era feito pintura nas fachadas, os luminosos eram com pintura, as placas eram com pintura. Então, na verdade, na empresa do meu pai tinha uns letreiristas. Então, eu nasci dentro da comunicação visual. Só que eu fui estudar gestão nos últimos 5 anos. Antes disso, era campo de batalha todo santo dia. Quando eu tinha que contratar alguém, não sabia como fazer. Quando eu tinha que vender, eu não sabia como bater meta. Eu nem sabia como estabelecer uma meta para minha empresa. E esse é um tema até bem polêmico, né? Que muita gente não sabe o quanto precisa vender para que de fato consiga pagar todas as contas, sobrar dinheiro ou pelo menos dar lucro o teu negócio para você poder reinvestir. Então a minha missão aqui com você nesse Instagram da AFACO é te dar um conteúdo rico. E hoje eu vou falar sobre 6 tipos e um extra, tá? São 6 tipos de vendedores. Primeira pergunta, você é empresário, você vende aí na tua empresa? Exatamente, você vai lá, atende o cliente, tira a medida, faz visita técnica, faz todo o processo comercial na tua empresa? Sim ou não? Se você faz isso na tua empresa, eu tenho certeza absoluta que você já se perguntou, mano, eu quero crescer. E para que eu possa crescer, eu quero contratar alguém. E eu vou contar uma coisa pra vocês. A minha experiência foi muito louca, porque com 14 anos, após a separação dos meus pais, eu fui morar com minha mãe e fui morar em Minas Gerais. E nessa época que eu fui morar em Minas, eu comecei a trabalhar vendendo um docinho de banana. Pra quem não conhece, aqui em Antonina, no Paraná, existe um docinho de banana pretinho, que vem tudo com açúcar cristal em volta, assim, envolto num papelzinho laranja ou verdinho, que, mano, aquilo dali é muito gostoso, é tipo viciante, entendeu? E aí a gente pegou essas balas de banana pra levar pra Minas Gerais pra vender lá. E foi muito louco, porque lá como lá não tinha, foi uma experiência nova de vender um produto que vinha, né, foi fabricado de forma artesanal. Cara, eu não tinha tido nenhuma experiência com vendas, zero. Hoje eu tava ali no barbeiro, e aí é uma barbeira, né? Eu corto meu cabelo numa barbearia com uma barbeira. Eu sei, eu já fiz essa piada também com a barbeira, tá? Mas olha que loucura, ela olhou pra mim e falou assim, Judá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez algum curso, algum treinamento, assim, pra você ter essa parte comunicativa, ou você realmente nasceu com a bunda virada pra lua? Ela falou desse jeito comigo. Aí eu falei, Valéria, deixa eu te contar, eu vou te explicar como que minha bunda virou pra lua, só pra gente chegar aqui no resultado final que você quer ouvir de mim. E eu comecei a explicar pra ela que quando eu fazia essa venda da bala de banana, eu não vendia no semáforo, porque no semáforo eu preciso que a pessoa abra o vidro, eu preciso que ela vá com a minha cara, eu preciso que ela queira comprar um doce, ou que ela tenha compaixão por um ser humano vendendo no semáforo. Então eu não fui vender no semáforo. A minha jornada foi o quê? Eu sempre trabalhei abordando as pessoas no centro, na saída dos bancos, na saída dos cartórios, onde as pessoas sempre tinham um dinheiro trocado para poder comprar ali as balinhas de banana, né? E eu abordava cerca de 300 pessoas por dia. Eu fiz isso, fazia de segunda a sábado. Fiz isso durante 5 anos. Pra você ter uma ideia, com 17 anos, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tinha 23 vendedores e vendedoras
que atendiam todo o Triângulo Mineiro e eu que coordenava essa galera. Judá, que método você usava? Método, não faço a mínima ideia, sabe por quê? Porque eu fui formado no campo de batalha. Fui formado abordando pessoas e até eu respondi uma coisa legal. Eu falei, Valéria, deixa eu te contar uma coisa. Ela falou assim, mas como é que você liderava essas pessoas? Eu falei, eu tinha que liderar por exemplo. Por que eu tinha que liderar, por exemplo? Porque eu era um piazão de 16 anos, de 15 anos, liderando pessoas com 30 anos, 35 anos, 25 anos, que falavam assim, vou ter que, responder pra um pirralho desse, porque eu era sócio lá na empresa, eu tinha 35% de tudo que vendia. Aí eu peguei e falava pra galera, cara, eu não tenho o que fazer, eu posso mostrar pra vocês como eu vendo, vocês vão ver que dificilmente alguém vai me bater, porque eu não aceito perder. Gente, de coração, de contar uma coisa pra vocês aqui, eu sou competitivo pra caramba, é tipo assustadoramente competitivo. Eu acho que teve umas 10 vezes que eu perdi para um dos meus vendedores. E isso criou uma musculatura de comunicação, de negociação, de troca com os meus vendedores. E cara, depois eu fui estudar gestão. Só que quando eu fui estudar gestão, eu já tinha a base. PNL, oratória, linguagem corporal, personal branding, coisas que me ajudavam a vender. E aí, quando eu fui abrir oficialmente, a minha primeira empresa foi a Envista Comunicação Corporativa na cidade de Paranaguá, Paraná. Quando eu abri a Envista, eu fechei com o meu sócio o seguinte, eu vou vender e vou fazer o financeiro. Você faz a parte de layout e toca a produção. Eu vendo, cuido da grana e você faz a gente entregar para conseguir a gente crescer. Fechou? Fechou? Né? Mãos apertadas, vamos para cima. O que aconteceu? Cara, eu me afundei para vender e num mês que eu vendia, a gente não dava conta de produzir no mês seguinte. Aí num mês eu vendia, no outro mês a gente não dava conta de produzir. Só que pra mim, vendedor é vendedor. Se eu pegar e sair para vender atendendo no balcão, se eu vender pelo telefone, se eu vender pelo e-mail, se eu vender por WhatsApp, nem tinha WhatsApp, né? Acho que tinha, sei lá, SMS, MSN na época, sei lá, ICQ, lembra da época do ICQ? Então, eu não sei o canal que eu utilizava, mas a gente saía para vender. E, cara, pra mim, eu tinha uma meta, cara, se eu tenho que vender 100 mil, tem que vender 100 mil, tem que vender 100 mil, essa era a minha cabeça, eu não tinha uma meta, eu não tinha um método, eu não sabia que tipo de vendedor eu era, quando o cara ligava pra mim e falava assim, oi, tudo bem, vocês trabalham com fachada? Eu ia lá e vendia, eu tava vendendo. Ou seja, chegava o cara no balcão e falava, cara, gostaria de saber se vocês fazem placa. Eu falava, sim, fazemos, eu era vendedor. O cara chegava e mandava um e-mail pra mim, preciso de uma cotação dessas placas, desses painéis. Você faz? Eu faço. Então, pra mim, em todas essas situações, eu estava vendendo. Eu vou lá saber que existe tipo de vendedor passivo, receptivo, Hunter, SDR, NQL, um monte de coisa. Sabia nada, meu irmão. Eu sabia vender. Se me botasse de frente com o cliente, eu quebrava as objeções dele, que eu nem sabia o que era objeção, mas eu conseguia convencer ele que eu era a melhor escolha para a empresa dele. Só que quando você vai ter sua própria empresa, você até quer ficar fazendo o processo de atender o cliente, de vender, que você sabe que você vende. Só que você tem que fazer financeiro, só que você tem que montar layout, você tem que montar os orçamentos complexos, que você tem que olhar 32 folhas de um projeto de um arquiteto, você tem que montar planilha com os custos do material, você tem que cotar com o fornecedor para saber se o preço está em dia. Pum! Quando você vê, você não sabe nem que diacho de venda que você estava fazendo e você olha, cara, eu preciso vender mais. Só que a treta é que daí quando você olha que precisa vender mais, você começa a ter um conflito na tua empresa. E esse conflito que rola na tua empresa é o seguinte, contrata um vendedor? Será que não é a hora de eu contratar um vendedor para eu poder aumentar minhas vendas? Será que não é a hora de eu contratar um cara? E porque daí eu vou imprimir e eu coloco esse cara pra vender? Porque eu não nasci pra... Coloca pra mim nos comentários aqui, só pra eu ter uma ideia, quem aí acredita que nasceu com um dom de vendas? Que nasceu literalmente com um dom de vender? Coloca pra mim nos comentários. Fala eu nasci, e quem não nasceu com um dom de vendas, fala eu não nasci. Só coloca aqui nos comentários, só pra eu ter uma ideia, beleza? Só pra eu interagir com vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vender é persuasão. Persuasão é uma skill, é uma habilidade. Escreve aí, toda habilidade é treinável. Venda é persuasão. Persuasão é uma habilidade. Todas as habilidades são treináveis.
eu quero falar uma frase que eu preciso que martele aí na cabeça de vocês. Empresa que o dono da empresa não vende, empresa quebra, tá? Então eu já quero fazer uma pergunta. Pra quem é empresário, coloca pra mim nos comentários. Você acredita que você é vendedor na tua empresa? Você acredita? Você tem algum vendedor externo? Judá, mas por que você tá me perguntando isso? Porque existem pessoas, e assim como o Judá, de acho que 2013. Em 2013 foi quando a gente fundou a Envista Comunicação Corporativa. Então nós estamos falando de 9 anos atrás. Então o Judá da Envista de 9 anos atrás era um excelente, um exímio vendedor. Que tipo de vendedor? Não sei, mas hoje eu sei que tipo de vendedor eu era e eu quero te ajudar a identificar que tipo de vendedor você é, que tipo de vendedor você tem na empresa, porque não é todo mundo farinha do mesmo saco. Não é todo mundo que vende, que abre OS, que tira pedido, nem todo mundo ali é vendedor. Então eu preciso te chamar uma atenção para isso. Na maioria das vezes, galera, a gente acredita que vender é o simples fato de atender cliente. Você vai falar assim, Judá, preciso contratar um vendedor, mano. Mas olha só, tá difícil. Pô, você quer aumentar as vendas, mas não tem vendedor. Você caça, cadê os vendedores? Aí você para pra pensar, não, já sei. O vendedor, ele precisa saber mexer em CorelDRAW, ele precisa conhecer de comunicação visual, precisa ser uma pessoa sangue nos olhos, porque vendedor forgado não vende, não bate meta e não gosta nem de receber pressão. Eu vou fazer o seguinte, vou achar esse cara. Ele tem que ser bom arte finalista, entender de Corel produto e ser vendedor. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você, você não vai achar. Ou vai ser, cara, um pelo no ovo para você conseguir achar esse perfil de vendedor. Sabe por quê? Porque você tá buscando características de um arte finalista em um vendedor. Você tá buscando características, por exemplo, de uma pessoa que é totalmente conformidade, que é um arte finalista, que é uma pessoa que gosta de cuidar dos mínimos detalhes. Você quer pegar essa pessoa para botar ela na pressão, pra meta, e corre, liga e vende, e bora bater meta, bora, vamos time, bora, bate aqui o sininho, pá. Eu tenho o sininho aqui, velho, eu vendi, ó, eu vendi, tá aqui, ó, faz bagunça, a empresa já berra lá em cima. Isso aqui é vender. Só que daí o que acontece? Você acaba querendo buscar um arte finalista, você acaba querendo buscar um designer, e isso impossibilita de achar profissionais ótimos vendedores. E quando você pensa num perfil de vendedor, como você não conhece os tipos dos vendedores, você tende a não saber selecionar o vendedor correto para necessidade que você tem. Anota aí, ó, eu não preciso contratar um vendedor. Você não precisa contratar vendedor. Primeiro, você precisa entender se você, dono ou dona da empresa, já vende. Segundo, você precisa saber se você já tá onde? No Google, velho. Se você não tá no Google Ads, você já tá perdendo o mercado pro teu concorrente. Sabe por quê? Porque se eu pesquisar hoje comunicação visual, o nome da cidade e do estado de vocês, para eu dar uma sacada bem rápida para vocês aqui, tá? Mas segura comigo aí. Você acaba deixando dinheiro na mesa. Você não precisa contratar um vendedor. Primeiro você precisa ser dono ou dono da empresa e precisa ter a tua carteira de clientes. Principalmente, cara, as principais contas têm que ser suas. Ah, Judá, mas eu já tô num outro nível de empresa, eu tô só no estratégico, eu não trabalho mais na minha empresa, mas então você tem que ter formado um peixe teu, para você poder pegar o teu cliente, passar na mão desse vendedor e falar assim, ó, cara, eu sei que você vai cuidar melhor do que eu cuidava. Aí é outra conversa, que ó, comunicação visual em São Vicente. Quem que eu vou achar? Você ou teu concorrente? Ah, Judá, mas geralmente eu apareço em primeiro. Mano, entenda uma coisa. Se o teu concorrente já aprendeu a jogar o jogo do Google, você já tá atrasado. Isso é dolorido, mas é verdade. Judá, mas por que você tá me falando isso agora? É porque existem tipos de vendedores que quando você coloca ele aqui na empresa, ele não é o cara que vai atrair clientes, não é o cara que vai bater de porta em porta. Ele é o perfil de vendedor que ele vai atender a demanda. Então, na prática, o que a gente mais ouve por aí? Vendedor interno e vendedor externo. Ah, quantos vendedores internos você tem? Tenho tantos. Quantos vendedores externos você tem? Não, esquece isso, tá? Só quero que você abra a cabeça, venha como uma folha em branco junto comigo aqui para eu poder te dar novas diretrizes e você passar a régua na tua empresa e entender como que funciona, se faz sentido ou não. Pô, isso daí que o Judá falou é real mesmo. Hoje eu não tô vendendo, tô caçando um vendedor com um monte de pré-requisito que eu não acho o cara. Mas por que eu não acho? Porque você tá buscando características de um arte finalista para um cara para vendas. Escreve para mim aí, coloca assim, ó, DISC, D-I-S-C. Eu vou entregar um ouro aqui para vocês agora vai cair uma ficha assustadora, tá? Esses 4 tipos de personalidade, não são nem personalidades, mas são perfis comportamentais, tá? Os 4 aqui, ó, DISC: dominante,
influente, estabilidade e conformidade, tá? É em inglês, por isso que fica DISC e o S fica diferente. O que quer dizer o DISC? Dominante é aquela pessoa, todo mundo tem isso daqui, tá? Só que alguns têm mais um e alguns têm menos o outro. Eu, por exemplo, sou um cara ID. O que é uma pessoa ID? Ela é extremamente influente, ou seja, cuida muito bem da sua imagem e da imagem dos outros, cuida muito bem de como ela se vê e ela cuida muito como as pessoas veem ela, então tem facilidade em falar, em se comunicar, normal, a pessoa influente é assim, tá? E existe a dominante, que eu sou o D. Que é uma pessoa que, cara, ela é bem braba, ela é bem extremista, ela bate o pé, ela faz acontecer, ela assume riscos. É o meu perfil de pessoa, ID, tá? Só que existem pessoas que são, por exemplo, estabilidade. O dominante, ele não tem problema de correr risco, ele não tem problema de recomeçar. O influente, ele tá tranquilo em relação a fazer uma palestra, a vender, a atender um cliente. Aí você pega uma pessoa que é estabilidade. Qual que é a pessoa da estabilidade, cara? Ela não gosta de correr tantos riscos. Ela gosta de ficar mais numa zona onde ela tem controle das coisas. Isso é uma pessoa da estabilidade. Ela não gosta de grandes conflitos. O que é o C da conformidade? Na conformidade, são aquelas pessoas, cara, que é a pessoa da planilha. Você já sentou numa reunião com um sócio, com um aluno, um vendedor teu, com um funcionário teu, ou com o teu patrão, e você chegou falando, cara, nós vamos bater meta, nós vamos vender, nós vamos acontecer. Daí chega a pessoa da conformidade e fala assim, tá, como que nós vamos bater essa meta? Não, nós vamos explodir o mercado, nós vamos conquistar, vamos ligar para fazer venda em marketing. Tá. Que ligação? Quantas ligações? O que você vai falar na ligação? São duas pessoas completamente diferentes. Sabe o que a gente faz? Esse perfil da conformidade, da estabilidade, essa pessoa ela é meticulosa. Ela cuida dos mínimos detalhes. Essa pessoa é um excelente arte finalista, é um excelente financeiro, é um excelente estoquista, comprador nem tanto, mas pessoal do almoxarifado, é um excelente acabamentista, impressor então, cara, filé, é o perfil ideal. Quem que é o vendedor? É o dominante. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Raramente você vai achar uma pessoa da estabilidade e da dominância, esses dois perfis juntos. Sabe por que não acha? Porque é uma questão de característica. E essa característica determina o perfil do vendedor que você vai atrair para tua empresa, que você está buscando contratar. E às vezes a gente faz essa cagada de contratar uma pessoa que é totalmente dominante e joga ela para um setor administrativo. E às vezes pega uma pessoa totalmente estabilidade, conformidade e quer que ela venda. Mas ela não quer vender, ela é ótima em abrir e montar orçamento. É um excelente orçamentista porque gosta do passo a passo. E tem pessoas que não odeiam abrir ordem de serviço e colocar o dado correto do cliente. O que eu quero te dizer com isso? Esse perfil que a gente busca de vendedor não quer dizer que tá errado, que só porque o cara não é dominante, ele não pode ser vendedor. Mas tem que ser um outro tipo de vendedor. E é isso que eu quero te ensinar, tá bom? Vamos lá. Geralmente o que a gente tem? Vendedor interno e externo. Judá, isso tá errado? Não é que está errado. São duas categorias, mas não é um tipo de vendedor. Então coloca aí, ó. Vendedor interno e externo são categorias, não é o tipo do vendedor. Fechado? E hoje, o que eu quero falar para você é que talvez o que você não está conseguindo vender, o quanto gostaria, o quanto espera ou o quanto precisa, pode estar diretamente ligado por não ter os tipos de vendedores corretos dentro da sua empresa. Ou os seus vendedores atuais não estarem numa categoria correta, não estarem num tipo correto. E é isso que eu quero te ensinar. Anota aí, coloca Hunter. Primeiro que a gente vai trabalhar aqui, ó, Hunter. Uma coisa muito louca que é bom vocês gravarem é que funciona assim, ó. Quanto maior for a sua empresa, quanto mais você faturar, mais você precisa desmembrar os tipos de vendedores. Por que eu tenho que fazer isso, Judá? Porque se você só tiver um único tipo de vendedor, você só vai conseguir crescer a tua empresa para uma única linha, para uma única reta, para um único tipo de cliente, porque ele só vai fazer aquilo. O que é um hunter? Um hunter, na verdade, na tradução literal de inglês, seria um caçador. E o que faz um caçador? Literalmente, ele vai atrás de clientes. Judá, mas o vendedor interno, ele não vai atrás de clientes?
Vendedor interno, ele não é vendedor interno, ele é o vendedor passivo, é o vendedor receptivo, é um outro tipo de cliente. Então eu tenho o vendedor receptivo, que é um vendedor que trabalha internamente, ele cuida da demanda que chega para ele. Quem que é o Hunter? Existe uma característica do Hunter que é o cara que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, o que o meu Hunter fazia lá na TK Group. Ele pegava, entrava no site da tua empresa de comunicação visual, ele ia lá na tua aba de clientes e olhando a tua aba de clientes, ele ia focar em prospectar o teu cliente. Por quê? Porque você é meu concorrente direto. E você sendo meu concorrente direto, quando eu vou caçar o teu cliente, eu tô falando com um público-alvo específico. Isso é o que faz o Hunter. Judá, mas o Hunter vai lá, ele puxa a ligação, ele faz a prospecção, ele consegue atrair esse cliente. E o que ele faz depois? Ele passa para o vendedor interno. Em alguns casos, se o cliente precisa de uma ativação semanal, mensal, aí passa para um vendedor ativo. Então já anota aí, ó. Primeiro tipo de vendedor é o vendedor Hunter. Judá, como que eu faço para ter um Hunter e como que eu faço para saber se é o momento ou não de ter um Hunter dentro da empresa, tá? O Hunter dentro da empresa, ele é o cara que geralmente você vai ter um cara desse ali na faixa marrom, quando você estiver faturando mais de 200 mil por mês. Por que eu falo isso? Porque ainda não tem essa necessidade. Antes de você estar faturando, você não consegue selecionar muito o cliente. Então o Hunter, ele é um tipo de vendedor e é um vendedor utilizado para empresas de médio e grande porte, que faturam mais de 200 mil reais por mês. Por quê? Porque daí você quer começar a criar um posicionamento na internet. Você não quer mais vender de tudo para todo mundo, você não está mais afim de vender etiquetinha, você não quer mais qualquer cliente, você quer atender só PJ, você começa a ter um ticket mínimo de entrada da empresa, a partir só de 2 mil reais é que eu vou tirar pedido aqui dentro, e aí ó, vira uma chavinha na cabeça, tá? Então o que eu quero trazer para você é, primeiro tipo de vendedor Hunter, caçador. Desenha o perfil do cliente ideal. Cara, quem que é o cara que você vai puxar o telefone e falar, esse cara eu preciso ligar para 10 desse tipo de cliente? Pô, Judá, quero trabalhar com supermercado. Cara, qual é o perfil do supermercado? Trabalhar com supermercado é relativo, você pode trabalhar com o Zé, que está começando o supermercado dele agora, que ele está lascado de grana, está começando, financiando tudo da empresa dele, ou você pode atender um cara que tem 3 lojas, que está expandindo as outras 5 dele, que ele vai comprar de você. Eu quero prospectar esse perfil, clientes, supermercados, que sejam de bairros, que tenham no mínimo tantas lojas. Judá, você está me contando que isso é um posicionamento? Sim. Mas por que eu vou escolher isso? Porque você está olhando seus números e olhando os seus números você entendeu que existe um mercado para você avançar. E como você quer se especializar em supermercados, como a Soma Comunicação Visual fez, como o pessoal da Nave 5 fez, como o pessoal da Vivart, acho que é Vivart, que é um aluno nosso também. Então assim, de coração, Hunter ele vai atrás do perfil ideal de cliente para você. Anotaram isso? Segundo tipo de vendedor, vendedor ativo. Judá, o que é um vendedor ativo? É o cara que tem uma carteira própria, é o cara que vai atrás do cliente, é o cara que caça também clientes, mas para ele, para a carteira dele. Muitas vezes o vendedor ativo, ele é o cara que, em alguns casos, ele sai bater de porta em porta, ele sai fazer visita para os caras, para outras empresas, ele faz esse processo da prospecção. Mas Judá, é muito parecido, vendedor ativo, Hunter. Gente, Hunter, o cara sai, é um sniper, ele mete aqui, ó, achei você, pá, e dá-lhe e vai só atrás daquele cliente ideal. Já o vendedor ativo, ele é um pouquinho mais amplo, mas é o cara que faz a venda ativa. Geralmente o vendedor ativo, ele tem um salário um pouquinho menor e tem um comissionado, ele é comissionado com o percentual da comissão geralmente é um pouquinho maior no vendedor ativo, tá? Segundo tipo de vendedor, vendedor receptivo, anota aí, ó, Hunter, ativo, receptivo. Quem que é o vendedor receptivo? É aquele vendedor que ele tem um comissionamento menor, só que é o seguinte, você investe na fachada, você investe em marketing, você investe no uniforme, você investe no site, você investe em marketing de várias formas para atrair mais clientes e para esses clientes caírem aonde? Lá no teu vendedor.
Então o teu vendedor receptivo, ele não é o cara que puxa o telefone e fala: oi, tudo bem? Eu queria apresentar a nossa empresa para você. Não, já é o cliente que sabe que precisa do teu produto, já está procurando você e caiu lá no time comercial para atender. Vendedor receptivo. Uma grande diferença do vendedor receptivo para o vendedor ativo é a comissão, é completamente diferente. Um vai ganhar 5%, o outro vai ganhar, sei lá, 2%, 1%, talvez 3%, depende do plano de comissionamento que você trabalhar, tá? Mas o vendedor receptivo, por que você paga uma comissão menor? Primeiro, porque ele não está tendo que investir energia, ele está recebendo o cliente no colo. Outra característica de um vendedor receptivo, a meta dele acaba sendo maior do que a do vendedor ativo. Júlia, mas por que eu faço isso? Porque o vendedor receptivo, ele tem um volume maior de demanda. E é muito louco isso, né, cara? Porque um vendedor receptivo, ele vai ter um ticket médio mais baixo do que de um vendedor ativo. Só que tem uma outra parada chamada taxa de conversão. Então, o que é uma taxa de conversão? É o quanto dos orçamentos que você envia, você converte em vendas. Então, por exemplo, você fecha todas as vendas que você manda orçamento hoje? Fala pra mim. Você fecha todas as vendas que você vende hoje, tá tudo orçamento. Manda orçamento, tá dinheiro na mão. Não. Você manda 100 mil de orçamento, fecha 20 mil. Você manda 50 mil de orçamento, fecha 10 mil. Você manda 500 mil de orçamento e fecha 120. É verdade ou não é? É uma média do nosso mercado. Só que entendendo os dois perfis diferentes, de vendedor receptivo e vendedor ativo, a taxa de conversão do vendedor ativo, ela é muito menor. Por quê? Porque ele geralmente vai atrás de clientes que não estão procurando o serviço. Então ele tende a ter um tempo maior de maturação. Você vai ver que um vendedor ativo, depois que ele consegue captar um cliente para a empresa, meu irmão, o cliente não larga ele. E por que não larga, Judá? Exatamente pelo fato de ele ter construído esse relacionamento. O vendedor receptivo, cara, eu tô aqui, eu preciso comprar um adesivo. Empresas de comunicação visual São Leopoldo. Apareceu para mim, cliquei no primeiro, falei: vocês fazem placa? Faço. Manda o orçamento, R$35, R$70, fechou, rodou, entregou, puf, nunca mais você vai ver aquele caboclo na vida. É assim ou não é? Para analisar. Quantas vezes você vende de novo para os clientes que chegam na porta da tua empresa para comprar um produto que o valor é baixo? Você vai ver que é real. A tua taxa de conversão é muito alta, ou seja, o cara que chega no balcão da tua empresa, que entra em contato contigo, ele já sabe que precisa, ele já tá procurando. Então, quando ele cai ali, ele já chega batendo o martelo. O vendedor ativo não. Eu vou lá, vou prospectar aquele supermercado, vou conversar, vou participar de uma cotação. Atendendo a cotação dele, eu vou perder. Daí eu vou pegar uma outra. Vou pegar só um produto dessa cotação para conseguir entrar, vou cobrar um valor mais baixo. Então tudo isso são estratégias que você vai implantando na empresa. Para quê? Para que você possa construir uma carteira como vendedor ativo. E você vai ver muito comum, quando você quer aumentar teu faturamento, um dos caminhos mais rápidos é você contratar um vendedor ativo. E geralmente nas grandes empresas, um vendedor ativo, você catando ele, catando mesmo, tá? Contratando essa pessoa, fazendo a proposta e trazendo pro teu negócio. Você vai conseguir aumentar assustadoramente teu faturamento, porque esse cara vai trazer junto com ele uma carteira. Isso é fato, é um perfil, tá, gente? Vamos para um novo tipo de vendedor. Anota aí, ó. Representantes autônomos. Muita gente tem preconceito. Fala assim, cara, se for vendedor, precisa ser um vendedor registrado. Gente, multinacionais do mundo inteiro têm representantes autônomos. Você vai conhecer milhares e milhares de vendedores que são representantes autônomos. Com certeza, você já foi em algum restaurante e nesse restaurante tinha um carinha arrumando as caixinhas do sorvete, repondo o sorvete, com um tabletzinho lá da Ambev, tirando a quantidade de pedidos que tinha para aquele cliente. Por que acontece isso? Porque é um representante autônomo, é um perfil de vendedor, é um tipo de vendedor. E às vezes você não quer registrar alguém, você não está achando alguém para formar, ou você precisa urgentemente aumentar suas vendas ou dar conta das vendas que aumentaram já, e você fica caçando um tipo de vendedor errado. Então eu preciso que você entenda junto comigo que nem sempre vender é qualquer tipo de vendedor, existem classificações. E o representante autônomo é sim
um tipo de vendedor. E esse tipo de vendedor representante autônomo, ele tem uma característica, ele não tem vínculo empregatício. Judá, traduz para mim, não entendi. Esse vendedor que ele é representante autônomo, ele não vai ter carteira assinada. Só que, às vezes, você pode trabalhar com um contrato de exclusividade e às vezes você pode não trabalhar com um contrato de exclusividade, vai depender do mercado. Então, o representante autônomo, na maioria das vezes, ele tem um perfil do quê? De ter não ter registro na empresa. Judá, mas e a comissão? Eu pago salário? Pago uma ajuda... Salário não, né? Porque não é CLT. Mas pago uma ajuda de custo para um representante autônomo? Gente, é um comum acordo. Eu conheço centenas de representantes que eles não trabalham com ajuda de custo, trabalham só com comissão direta, mas eles querem 12%. Tem representantes autônomos que eles ganham uma ajuda de custo de, sei lá, R$800, R$1.000, ou ganham o combustível, ganham até o carro às vezes, e eles têm exclusividade com a empresa. Tem representante autônomo que ele não tem exclusividade, tem uma comissãozinha boa, mas ele vai pegar, às vezes, o teu orçamento, vai ver que ficou muito caro, ele vai pegar o de outra empresa, e como ele ganha comissão e não tem vínculo com ninguém, para ele tá tudo certo. Fechou? Hoje, o que é praticado para representantes é entre 7% e 12%, tá? Você vai ver que é comum, é entre 7% e 12%. Judá, qual que é o ideal? Competitividade do mercado. Você tem que focar em qual é a competitividade que o mercado, que você vai ter no mercado se você botar 12% de comissão. Se você botar 12%, talvez você não feche nada. Mas se você botar 7%, você não tem representante que aceite trabalhar por isso. Então é um equilíbrio. Fechou? Quem é o quinto tipo? Aqui não vamos nem falar sobre um quinto tipo de vendedor, né? Mas vamos falar sobre um cara chamado SDR. Quem de vocês está com o WhatsApp socado de solicitação de orçamento, ou atrasada, ou que você não conseguiu nem atender? Hoje, você tá com o WhatsApp socado de orçamento pendente? Sim ou não? Se você tiver, você precisa assistir essa parte do vídeo, tá? Se você tá com um WhatsApp socado, você tende a pensar que você precisa de mais vendedor, né? Você vai falar, Judá, meu problema não é vender. De coração mesmo, não é cliente. Meu problema não é cliente. Essa é a frase que eu mais ouço. Meu problema não é cliente. Eu tenho muito cliente, o que me dá dor de cabeça é vendedor. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Você não precisa de vendedor, você precisa de um pré-vendedor ou um SDR. Judá, aqui de acho é isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? O pré-vendedor, ele tem uma característica de fazer uma filtragem. É como se ele fosse uma peneira. Ele pega aquela quantidade assustadora de mensagem, e-mail, ligação e balcão que você tem, e antes de chegar no teu fechador, no teu vendedor, ele precisa passar por uma qualificação. Então, o SDR, a missão dele é filtrar o máximo possível de não potenciais clientes, ou seja, de pessoas que querem simplesmente tirar uma dúvida, querem cotar sem compromisso, querem tirar uma dúvida sobre um produto que você nem fabrica, entendeu? Então, na prática, quando a gente coloca um SDR na empresa, ele não é nem comissionado. Olha que doideira. Um SDR, geralmente ele não ganha comissão. Sabe por quê? Porque o indicador dele não é vender. Ele não abre pedido, ele não tira o S. E geralmente o SDR, ele é alguém que entra na empresa e geralmente tem outras funções junto. Ele vai fazer um pouquinho do, sei lá, vou dar um exemplo aí. Ele vai fazer um pouquinho de recepcionista, vai entregar material que o cliente veio buscar no balcão. Ele vai dar alguns outros suportes, né? Porque às vezes o teu volume de solicitação de orçamento ainda não tá tão grande a ponto de você precisar de um SDR exclusivo full time o dia inteiro atendendo o cliente, sacou? Então qual que é a minha dica para você? Você olha para hoje, para tua empresa e entende se o teu problema tá em fazer a qualificação ou se é em vender. Porque às vezes você tem uma pessoa muito boa já fazendo a pré-qualificação, mas não tá tendo uma pessoa boa vendendo. Aí você precisa contratar um vendedor receptivo, um vendedor passivo, para atender a demanda que tá caindo aqui. Judá, se eu tiver com um vendedor hoje e ele não tá dando conta dos atendimentos, aí você precisa de um pré-vendedor, que é um SDR. Fechou? Ficou claro para vocês a diferença de um para o outro? Vamos lá. Sexto tipo. Não é nenhum tipo de vendedor, mas vamos colocar assim, ó, são os parceiros, tá? Quando você quer crescer o teu negócio, muita gente busca o vendedor. Preciso contratar um vendedor. Mas
para analisar quem que compra a comunicação visual que você vende hoje. Quem compra a comunicação visual que você vende hoje. Se você for a fundo olhar para isso, você vai notar que você tem comércio, você tem arquitetos, você tem muitas construtoras, você tem shoppings, você tem feiras, você tem indústrias, você tem pessoas físicas, você tem decoração. São nichos que a gente tem dentro da comunicação visual. Já parou para analisar isso? O parceiro é quando você escolhe um nicho que você quer focar nele e você vai desenvolver pessoas que a gente chama de interlocutores. Ou seja, são pessoas que vão conectar o teu negócio com o teu público-alvo, o teu cliente final. Um exemplo, Judá, me dá um exemplo. Estou boiando esse negócio de interlocutor, parceiro. Um exemplo claro, tá? Eu prospectava técnicos de segurança do trabalho, TST, tá? Se você pegar o meu... É muito louco isso, né? Porque se você pegar o meu WhatsApp, eu tenho até uma lista de transmissão só de técnicos de segurança. Pra você ter uma ideia, em Paranaguá, que é uma cidade portuária, quando eu tinha em vista lá, eu jogava futebol. Toda semana eu pagava, a empresa pagava um ferino só pra gente jogar futebol com técnicos de segurança. Judá, mas como assim? Eles são interlocutores. O meu cliente era a indústria, eu queria vender sinalização industrial. Mas para vender sinalização industrial, o que eu precisava? Ter um ponto de contato direto lá dentro que ia me endossar, ia me indicar lá pro compras, ó. Precisa comprar esse material aqui, ó, compra do fulano que ele é bom pra caramba, ele sempre me deu atenção, o orçamento dele chega rápido. Quem são esses parceiros? Agências de publicidade, agências de design, até mesmo designers autônomos, arte finalistas autônomos, arquitetos, engenheiros, técnicos de segurança. E existe um tipo de parceiro que eu gosto de pensar que é aquele cliente, aquele fornecedor, ele é fornecedor, mas ele fornece para o mesmo mercado que você quer atender. Um exemplo disso. Se eu tenho um material de construção, e esse material de construção, ele vende, por exemplo, EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Ele não vende para o técnico de segurança? Ele não vende para a indústria? Então, se eu atingir o material de construção, for parceiro, eu consigo chegar no técnico de segurança, no engenheiro de segurança, no técnico de meio ambiente. Sacou? Cara, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro, rapaziada. Tô entregando ouro pra vocês aqui. São alguns anos batendo cabeça pra entregar em 1 hora de conteúdo aqui pra vocês. Então, os parceiros, eles são interlocutores entre você e o teu cliente ideal, sacou? Esse é o teu objetivo, é você entender quem que eu quero focar. Quero focar supermercado. Quem que atende supermercado? Puta, tem a galera que trabalha com refrigeração. Pô, então vamos amanhã visitar todos os 10 comércios de refrigeração e ar-condicionado que tem na cidade. Eu vou virar parceiro desses caras. Eu vou falar, mano, sabia que você podia estar ganhando de 5 a 10 mil reais a mais por mês numa parceria comigo? O cara vai falar, como assim 5 a 10 mil? Não, eu não quero aumentar teu faturamento, eu quero que você, o dono da empresa, possa ganhar mais dinheiro. Você já está atendendo os mesmos clientes que eu, a gente pode só ganhar dinheiro junto. O que você acha? É uma parceria. Ele vai lá e faz uma indicação. Logicamente, velho, o cara, você tem que conhecer o trabalho dele, você tem que... Enfim, eu não vou entrar em mérito específico, eu tô te entregando uma tábua de madeira para você lapidar e fazer o teu cash aí, crescer teu negócio, fechou? Então o 6º tipo é o parceiro. Judá, quem que é o 7º que você deixou por último? Eu citei ele um pouquinho antes aqui, eu queria complementar com vocês. O que eu entendo como o 7º ponto de, vamos dizer assim, não vendedor, né, mas um tipo de venda, um canal de venda? Exatamente isso, são os e-commerce, são os marketplaces, de fato o marketing digital. E Judá, por que eu preciso saber de tudo isso, de todos esses tipos de vendedores e etc? Porque você precisa saber que caminho você vai seguir para aumentar as suas vendas. Você precisa saber, existe uma série, tá? Deixa eu só explicar para vocês. Faixas de faturamento. Quando eu comecei a organizar o mercado de comunicação visual, que foi uma jornada que eu comecei sozinho, e graças a Deus hoje a gente tem muita gente envolvida nisso, mas quando eu comecei sozinho eu falei, cara, eu preciso criar uma classificação.
E como que eu vou classificar as empresas hoje? Aí eu classifiquei por faixa de faturamento. Então eu criei o faixa branca, azul, verde, marrom e preta, que é o que eu lutava karatê, então eu falei, eu vou usar as faixas da sequência do karatê. O faixa branca, ele fatura de 0 a 20 mil reais por mês. O faixa azul, ele fatura de 20 a 100 mil reais a mais por mês, tá? O faixa verde, ele fatura de 100 mil a 200 mil reais por mês. O faixa marrom, ele fatura de 200 a meio milhão por mês. E o faixa preta é aquela empresa que ela fatura mais de 500 mil reais por mês. 500 mil, 700, 800, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões. A gente tem empresas de comunicação visual no Brasil que faturam 5 milhas por mês. Eu conheci uma só até hoje que bateu esse número. Então foi assustador, porque eles têm 23 quilômetros quadrados de empresa. É assustador. Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu fui entendendo essas faixas de faturamento, eu comecei a entender que o tipo de vendedor, ele vai se encaixando para cada um desses perfis. E nem sempre você sabe qual é o momento ideal ou o que você precisa fazer para aumentar o teu faturamento, ou seja, passar de faixa. Nós temos um treinamento que chama Programa Tático. Esse programa tático, quando você se inscreve e participa dele, ele é uma imersão de 3 dias presencial que rola em São Paulo. E vai rolar a próxima edição, vai ser dia 29, 30 e 31 de julho. Então, se você estiver em São Paulo, ali naquela semana da feira e quiser fazer o evento presencial, tá? Vai rolar dia 29, 30 e 31 de julho o programa tático, onde a gente entrega ferramentas e ensina o passo a passo para vocês organizar essa parte de vendas, meta, retrabalho, reduzir o retrabalho no caso, né? Mas, enfim, vamos voltar pro conteúdo aqui, tá? Fica só o convite para vocês. O que vai acontecer? A gente olhando os números da tua empresa, a gente começa a puxar e entender que se você quiser passar de faixa de faturamento, a gente precisa implantar métodos, tá? Não adianta você ficar só batendo a testa na parede, porque, cara, eu vou falar pra vocês, eu fiquei 3 anos patinando no faturamento de 100 mil. Eu não conseguia sair de 100 mil por mês. E eu conheço empresas que ficam 10 anos patinando no faturamento de 20 mil. E tem algumas empresas que ela dão um boom assustador de venda, de faturamento, começa a ter um monte de dor de cabeça aqui, não consegue organizar e fala, puta, era melhor quando eu faturava menos, vou voltar pra cá. E daí ela volta pra cá e fica uma empresa pequena por um período. Então eu quero te provocar a passar de faixa. E se você entender o que eu tô te explicando sobre os tipos de vendedores, você vai começar a buscar conteúdos que permitam você passar de faixa de faturamento sem sacrificar o teu negócio, sem sacrificar a tua vida pessoal, sem sacrificar a tua liberdade que você acabou conquistando um pouquinho já de ter empresa. Porque quando você era funcionário, talvez você não tinha a liberdade que você conquistou hoje, tá? Então, esses tipos de vendedores, eles vão te dar clareza, porque é tudo sobre caixinhas abertas na nossa cabeça. Eu acabei de abrir uma nova caixinha na tua cabeça. Essa nova caixinha chama tipos de vendedores. E você precisa acessar essa caixinha sempre que você pensar em, cara, será que eu não preciso aumentar meu faturamento? Será que eu não preciso vender mais? O que acontece? Essa live vai ficar disponível para você mandar para o teu time comercial, para você enviar para o teu gestor, para você enviar para o teu sócio, para a tua sócia e fala assim, ó, por favor, toma vergonha na cara, porque o cara entregou um conteúdo de um curso de graça aqui no perfil dessa faculdade, tá bom? Show? E daí eu vou fazer um convite para vocês que estão ao vivo. Toda terça-feira, às 9 horas da noite, você vai encontrar esse nível de conteúdo aqui ao vivo comigo. Só que eu vou agora, aqui no perfil da Afacom, abrir uma caixinha de perguntas. E nessa caixinha de perguntas, eu quero que você vá lá e coloque uma pergunta sobre vendas, sobre tipos de vendedores. Alguma coisa que ficou uma dúvida em você depois de absorver esse conteúdo. E aí eu vou responder você, e respondendo você eu posso ajudar várias outras pessoas que estão batendo cabeça, que estão errando, que estão prostituindo o mercado ou estão sofrendo sem caixa por não entender sobre comunicação visual. E a minha missão é ajudar você, que é empresário, empresária, até mesmo funcionário de comunicação visual gráfica, a profissionalizar o mercado, a deixar de ser um faz-tudo, construir uma empresa que dependa cada vez menos dos donos, porque se a empresa depende cada vez menos dos donos, os funcionários crescem, a empresa cresce e o dono da empresa pode gerar mais empregos ainda, tá bom?
Beijão no coração de vocês. Não esquece, clica aqui ó, no perfil da Afacom. Eu vou abrir agora uma caixinha de pergunta. Você vai lá, deixa sua pergunta sobre vendas. Tamo junto ou não? Obrigado, tá? Valeu!